A gente vai seguir aqui falando de Supremo, mas não mais de investigação e sim de ação penal, porque a primeira turma do STF já ouviu, inclusive já terminou agora de manhã, de ouvir as testemunhas. Mais 5 testemunhas indicadas, nesse caso, pelo ex-ministro Anderson Torres e também pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, no inquérito, na verdade, na ação penal sobre a tentativa de golpe. E uma delas foi uma testemunha estrelada, que é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que na época era ministro de Infraestrutura do governo Bolsonaro. Nesse depoimento, Tarcísio afirmou que o ex-presidente não teve intenção golpista. Vamos saber dos detalhes do que ele disse exatamente com o nosso Felipe Matoso, que está já lá no Supremo, acompanhando para a gente para contar, junto com a nossa equipe aqui de Brasília. Felipe, querido, bem-vindo. O que mais o governador disse? Ei, Camila, bom dia para você, para Dani, um ótimo dia para todo mundo que está com a gente aqui no Conexão. A gente fala ao vivo aqui do Supremo Tribunal Federal, onde acontecem esses depoimentos das testemunhas. Já acabou essa fase de depoimentos da manhã, à tarde, mais depoimentos de mais testemunhas aqui no Supremo Tribunal Federal. Como você mencionou, hoje testemunhas indicadas pelos réus Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, e Anderson Torres, ex-ministro da Justiça. Ao longo dessa semana, outras testemunhas de Anderson Torres também foram ouvidas, assim como as testemunhas indicadas pelo general Augusto Heleno. Esses três, Bolsonaro, Heleno e Anderson Torres, Camila, integram aquele chamado núcleo crucial da trama golpista, segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República. Falando agora dos depoimentos de agora de manhã, a gente pode destacar 2. Falando primeiro de Tarcísio Gomes de Freitas, governador de São Paulo, foi ministro de Bolsonaro, disse que Bolsonaro jamais tocou no assunto de uma ruptura institucional, que ele ficou triste após o resultado do segundo turno das eleições, mas nunca tratou dessa pauta de ruptura institucional. Tarcísio disse ainda que não tem conhecimento de envolvimento de Bolsonaro nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, inclusive nesse momento. Tarcísio Gomes de Freitas chegou a dizer que Bolsonaro sequer estava no Brasil. Mas investigadores dizem o seguinte: o entendimento é que há uma relação direta entre a trama golpista e também os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Falando agora de Ciro Nogueira, foi ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro, hoje é senador, também prestou depoimento aqui no Supremo. E ao ser questionado pela defesa de Bolsonaro se o ex-presidente demonstrou intenção de ruptura, Ciro Nogueira respondeu que de forma nenhuma. Então, esses foram os 2 depoimentos que a gente pode destacar de agora de manhã. Alguns depoimentos, as testemunhas foram dispensadas tanto por Bolsonaro quanto por Anderson Torres, mas então esses depoimentos da manhã já aconteceram. À tarde, mais depoimentos, a gente vai seguir acompanhando e trazendo ao longo do dia as informações. Como é sempre bom a gente fazer, né, Camila? Os créditos aqui devidos ao Márcio Falcão e ao Luiz Felipe Barbieri, repórteres do G1 e da TV Globo, que acompanharam no local os depoimentos e trouxeram em tempo real as informações para a gente poder dar aqui na Globo News. Volto com vocês. Muito obrigada, querido. Trabalho sempre em equipe. Falando neles, só para fechar aqui, eles acabaram de mandar já a frase completa do Tarcísio quando é perguntado sobre a questão de se teve alguma intenção golpista ou não. E ele dizia, além do que a gente já sabe, que o único comentário que o Bolsonaro fez é que lamentava que a coisa desandasse. E aí, a defesa do Bolsonaro pergunta à testemunha de Bolsonaro se o governo Lula iria assumir. E ele diz: sim, já tinha liderado uma pessoa que iria assumir a transição, tinha nomeado o Ciro Nogueira, como o Felipe Matoso falou agora.